Tem Choque Rei também, hein, em São Paulo, mas aí no domingo, São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi, certo, Edu? E aí, assim, tanta rivalidade, tantos jogos decisivos nos últimos meses, vem aí um jogo talvez sem tanta importância, ou também com sua importância para a competição, porque vale também liderança geral, é isso que também está em jogo, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia, Mário, os comentaristas e o fã de esportes. Quase 30 dias após a decisão da Supercopa, né? Foi dia 4 de fevereiro, no dia 3 de março, teremos o reencontro das duas equipes no Morumbi, 8 da noite do domingo, um horário atípico para um final de semana, para um domingo e para um clássico deste tamanho. 40 mil ingressos já foram vendidos e há uma expectativa, temos todo o dia de hoje, amanhã, que supere a marca do Santos de 50 mil, 132 pagantes no último final de semana, na partida às 11 da manhã, contra o São Bernardo, também pelo Campeonato Paulista. Bem, para o Palmeiras, qual a importância? Manter a liderança geral. São 2 pontos de vantagem para o Santos, 24-22. O técnico Abel Ferreira tem mais 2 partidas para garantir esse primeiro lugar e todas as vantagens que isso traz. Jogo único de mata em casa, jogo único de uma suposta semifinal em casa e principalmente, se mantida nessas 2 outras fases da liderança, segunda partida da decisão em casa. E eu digo em casa no Allianz, porque o jogo da última rodada contra o Botafogo será ainda na Arena Barueri com o mando do Palmeiras. A partir do mata, aí sim o Palmeiras volta ao Allianz Parque com o gramado reformado. Dúvida no Palmeiras, com alguns desfalques, né? Mike, Dudu, Bruno Rodrigues, é quem vai ser se o Caio Paulista vai ser mantido na equipe como jogou contra a Portuguesa. Naquela linha de 3 zagueiros com o Piquerez como terceiro zagueiro e o Caio Paulista numa linha de 4 jogando pelo lado esquerdo. Se ele for mantido, o Caio Paulista pela primeira vez enfrenta o São Paulo desde que deixou a equipe do Morumbi. É bom lembrar que o Caio Paulista não jogou, ficou no banco na final da Supercopa lá em Belo Horizonte. Se não jogar o Caio Paulista, se ele optar por um esquema mais convencional, aí o Piquerez volta a jogar de lateral esquerdo, Marcos Rocha de direito, 2 zagueiros e ele pode reforçar o meio de campo com a entrada do Richard Rios ao lado do Zé Rafael, do Rafael Veiga e do Aníbal Moreno. O treino de hoje, que está rolando agora aqui do lado na academia, é que vai definir o time do Palmeiras para este clássico. Do lado do São Paulo, também rolando um treino por aqui. Para o São Paulo, o jogo é um pouquinho mais importante em relação à tabela, porque pode correr o risco de não depender dele na última rodada contra o Ituano lá em Itu. Qual seria essa situação? Se o São Paulo perder do Palmeiras, São Bernardo e Novo Horizontino vencerem na rodada, o São Paulo pode terminar em terceiro lugar esta penúltima rodada. Aí iria para a última rodada, dependendo de tropeço ou de Novo Horizontino ou até mesmo do São Bernardo. Por isso é fundamental para o São Paulo, vai chegar sabendo do resultado dos 2 no domingo, conquistar pontos contra o Palmeiras. E aí surge uma dúvida que eu vou deixar para vocês aí no estúdio. Quem substitui a Caleri, que está suspenso? Quais são as opções? A primeira seria a entrada de Juan no ataque, é o jogador mais próximo ao Caleri no elenco atual do São Paulo, embora seja bem diferente. A segunda opção, o Galopo atuar como centroavante, ele fez isso o ano passado, fez até 8 gols no Campeonato Paulista, até se machucar. E a terceira opção seria jogar sem um homem de área, com 4 atacantes se revezando ali, fazendo uma movimentação. Wellington Rato, Lucas, Luciano e Ferreirinha. Tudo isso está sendo definido agora. Certo mesmo é que o André Silva, que está realizando exames médicos, chegou ontem à noite, não pode participar ainda desta fase do campeonato. Se aprovado e assinar contrato, Bruno e companheiros, será inscrito no mata-mata ou no mata a partir da próxima fase, caso o São Paulo se classifique. Jogão domingo, fechando a rodada, 8 da noite, Morumbis, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, companheiros. Do Edu, opção A, B ou C, Bruno? Eu quero a C, que tem os 4 jogadores. Eu ia de opção B. Veremos. Galopo? Com o Galopo lá na frente. É uma boa também. Grande jogo deste final de semana, que é, na verdade, a grande pedra no sapato também do Abel, né? Ele até leva isso para a entrevista coletiva, como Exato. os jogos contra o São Paulo. São 2 jogos importantes nesse final de semana, né? Tem o Clássico, depois tem o jogo do Red Bull Bragantino com o Santos, verdade. Mas a gente começa falando do Choque Rei, com o Edu que trazia opções, então, ali no São Paulo, no ataque do São Paulo. Claro que vai precisar de modificação sem o Caleri, mas também o lado do Palmeiras nesse Clássico, não é, Edu? É isso, Bruno. Bem, estou de volta aqui do CT. Começar pelo São Paulo agora, né? Porque essa definição de quem substitui o Caleri, e é importante a gente frisar que o São Paulo estava buscando justamente um jogador para essa função e achou
que é o André Silva, chegou ontem à noite, brasileiro, 26 anos, vem do Vitória de Guimarães, está realizando exames médicos, vai assinar contrato por 4 temporadas, mas só pode ser inscrito na próxima fase do Paulista se o São Paulo se classificar. Essa posição é um dos pontos vulneráveis neste momento do elenco do Carpini, porque sem o Caleri, ele trabalha com a primeira opção, que é o Juan, que é um garoto da base, que tem perdido muitas oportunidades, perde muitos gols, a torcida pega no pé dele, não tem muita paciência, digamos assim, com o Juan, e que seria naturalmente o substituto neste momento inicial do Caleri na ausência do argentino. A outra opção é o Galopo. Por que o Galopo? Porque no ano passado, quando o Caleri estava ausente, o Galopo jogou como titular com o Rogério Ceni, de centroavante, fez 8 gols no Campeonato Paulista, até se lesionar nas quartas contra o Água Santa, era o artilheiro da equipe na competição. Acontece que o Galopo trabalha com 2 problemas. Ele não foi relacionado em Brasília e aqui há um excesso de estrangeiros, são 9, só 7 podem ser relacionados. Para que o Galopo entre, alguém que foi a Brasília dos estrangeiros tem que sair da relação do jogo do final de semana. E uma terceira opção, que eu acho que é a mais remota, mas não pode ser descartada, é o São Paulo não ter um homem fixo de área e jogar de repente com 4 jogadores de frente sem ninguém ocupar especificamente aquela posição. Então vamos imaginar, eu vou falar 4 nomes aqui: Wellington Rato pela direita, Ferreirinha pela esquerda, Lucas Moura e Luciano. E aí o Luciano de repente caindo um pouquinho mais ali, ou trocando de posição com o Rato, enfim, não ter aquela referência. É isso que está sendo definido no treino de hoje, porque amanhã, véspera de jogo, o time já vai estar definido. Esse treino que está terminando agora está definindo isso na cabeça do Carpini. Nas demais posições, time titular ainda sem o Rafinha e sem o Nestor para pegar o Palmeiras. São Paulo não quer chegar na última rodada dependendo dos outros. Para isso, ou ele torce contra o Novo Horizontino e o São Bernardo na rodada do final de semana, mesmo que perca para o Palmeiras não teria problema, porque ele é líder, ou se os dois ganharem, ele precisa de pontos contra o Palmeiras para jogar em Itu na última rodada, dependendo de si para chegar na próxima fase. Do lado do Palmeiras é uma situação muito mais tranquila. Existem problemas médicos, Dudu, Bruno Rodrigues, Mike, mas existem soluções. O banco é grande, o elenco é forte e está sendo trabalhado agora pelo Abel. E o objetivo no campeonato é completamente diferente do São Paulo. O Palmeiras já está classificado, já garantiu o primeiro lugar do grupo, que ele quer o primeiro na classificação geral, onde está neste momento. Qual que é a dúvida? Sem o Mike, ele dobra normalmente uma das laterais. Será que ele vai dobrar o Caio Paulista, fazendo do Piquerez uma espécie de terceiro zagueiro? Se isso acontecer, é a primeira vez que o Caio Paulista vai jogar contra o São Paulo depois daquela saída tumultuada. Se ele resolver mudar o esquema em relação à Portuguesa, ele pode trazer o Marcos Rocha para a lateral, jogar com 2 zagueiros, o Gustavo Gomes também está machucado, o Piquerez na lateral esquerda e reforçar o meio de campo. Jogar de repente com Richard Rios, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e também o Zé Rafael. E lá na frente, Flaco Lopes, artilheiro do Campeonato Paulista, e Hendrick, que está pendurado, é o único jogador pendurado do grupo. Então o Abel também tem uma certa indefinição em relação ao seu time, só que com uma situação bem mais tranquila. Mais de 40 mil ingressos vendidos até amanhã desta sexta-feira, chance grande de bater o recorde do Santos de 50.132 torcedores que estiveram no Morumbi no último final de semana. Bruno e Mari. Ainda tem essa questão também da capacidade ali do estádio.